boa tarde a todas, a todos, a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A gente está dando início à nossa segunda live, né, para discutir as questões do agosto indígena. Essa live é Narrativas Literárias na Juventude, das Ideias à Escrita. Antes de dar continuidade, vou me apresentar e fazer minha audiodescrição. Eu sou a Juliana, eu sou uma mulher branca, tenho meus cabelos castanhos, eles estão presos. Eu estou vestindo uma blusa preta e uma corrente. Atrás de mim tem uma parede branca, uma estante com livros e uma poltrona. Hoje está aqui com a gente a Eliane, a nossa intérprete em Libras, que desde já, nosso muito obrigada. A Eliane é uma mulher branca, de cabelos longos, um pouco abaixo do ombro, está vestindo uma camiseta preta e ao fundo dela tem uma parede branca também. Então, muito obrigada, Eliane, seja muito bem-vinda. E para dar continuidade na nossa live, nossa conversa de hoje, eu vou chamar a Eva Santos, que ela trabalha atualmente no Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais, e vai dar uma palavrinha com a gente. Muito obrigada, Eva, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos e todas. Eu quero muito agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, agradeço especialmente a presença dos nossos convidados para a live de hoje, quero agradecer também a minha equipe do Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais, Caroline Mendes, que está aqui nos dando apoio técnico, e a Jussara Santos. Agradeço a Juliana Mutaf e a Carla Queiroz pela parceria para a realização dessa live. Sejam todos muito bem-vindos. E aí agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher preta, de cabelos curtos, crespo, estou usando uma camisa branca, atrás de mim tem uma parede bege com marrom, é possível visualizar também um vitrô e um beija-flor pendurado na parede. Meu muito obrigada. Está fechado, Ju, seu microfone. Obrigada, Eva. Vai compor com a gente hoje a live 4 autores, jovens autores, escritores, ilustradores, e eu vou chamar cada um deles para compor aqui com a gente o nosso bate-papo de hoje. Então, eu começo chamando a Aurita Tabajara, nascida na aldeia Tabajara, no topo da Serra Ibiapaba, uma mulher indígena, nordestina, cearense, escritora cordelista, contadora de histórias e terapeuta holística. Sua primeira obra foi Magistério Indígena em Verso e Prosa, Toda Luta, História do Povo Tabajara, Diário de Aurita, Coração na Aldeia, Pés no Mundo, que em 2018 recebeu o selo Felinge, que foi a obra que despontou no mundo literário e lhe rendeu o título de ser a primeira escritora cordelista indígena, entre muitas outras obras que a Aurita tem publicada. Ela fala que o cordel é sua inspiração, e foi nessa perspectiva que escreveu sua obra Coração na Aldeia, Pés no Chão, escrita em 2018. É autobiográfica e encantadora, pois marca um ritmo de palavras indígenas na literatura brasileira e na literatura indígena. Então, seja muito bem-vinda, Aurita. Convido aqui com a gente a Niara Terena. A Niara nasceu em Cuiabá, tem 14 anos e tem 2 livros escritos, Amor Essencial e As Aventuras de Angelina contra o Bruxo do Sofrimento. Já participou de algumas feiras literárias e bate-papo com o público, assim como em clubes de livros, em instituições como o Sesc Arsenal, Sesc Poconé. É estudante do ensino fundamental e é uma jovem do povo Terena. Seja muito bem-vinda, Niara. Para compor a mesa com a gente, eu vou chamar o Yaguaré Yamã.
nascido em 73, no interior do Amazonas, é filho do povo Maraguá, por parte de mãe, e do povo Sataré Maué, ou simplesmente Maué, por parte de pai. Seu nome significa clã de onças pequenas. Formou-se em geografia pela Universidade de Santo Amaro, na cidade de São Paulo, onde morou por 6 anos. Além de contar histórias de seu povo em livros, Yaguaré também é ativista da causa indígena e luta pelo reconhecimento e pela proteção dos Maraguá. Seja muito bem-vindo, Yaguaré. Muito obrigada. E, por último, não menos importante, o Tiago Nhandeva. O Tiago, ele é da etnia Guarani Nhandeva, reside na aldeia Tereguá. Hoje ele está falando com a gente de Brasília, ele está no acampamento Terra Livre. É formado em Pedagogia Intercultural pela USP, Pedagogia Convencional e especialização em Antropologia pela Unisagrado. É mestrando em Antropologia Social pela USP e pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios, também pela USP. Conselheiro de Cultura Municipal, membro do Fórum de Articulação dos Professores Indígenas do Estado de São Paulo. O Tiago é autor do livro Quando Eu Caçava Tatu e Outros Bichos, além da participação em 7 livros de autoria coletiva. Então, seja muito bem-vindo, Tiago. E agora a gente está aqui com a nossa mesa completa. E para iniciar esse nosso bate-papo, que é tão gostoso, né? A gente falar de literatura, falar de escrita, falar de cordel, que incrível, né, Aurita? Falar de cordel, né? Ou contos de assombração, não é por aí que você escreve, Niara? Depois você me corrige se eu estiver errada. Mas a gente falar de literatura, e uma literatura que ela é sem fronteiras, ela é para todos, é para todas, né? E daí eu começo, então, com a primeira pergunta para a gente conversar. Eu queria saber como vocês, né, escritores indígenas, percebem a importância da literatura para compreendermos sobre esses processos de incentivo, de acesso e de produção literária. E a gente não combinou antes quem ia começar, mas a Aurita e a Niara falaram que não queriam começar. Então, eu deixo aí para o Tiago ou para o Yaguaré, se eles quiserem iniciar. Pode ser o Yaguaré ou o Tiago? Tiago. Pronto, foi escolhido. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite através do Emerson Guarani, professor, conselheiro aí da questão indígena no município de São Paulo, e agradecer a todos, né, através da prefeitura, a Juliana e os demais. Também quero cumprimentar os parentes, a Aurita Tabajara, Naide Terena, o parente Yumama Yaguaré, e dizer que esse encontro hoje intercultural é enriquecedor já de início, né, por ter esse público, essa diversidade indígena, e também falar sobre um tema muito importante, que é a literatura indígena, que vem sendo construída aí, não assim, já faz algum tempo, mas pouco tempo que os escritores indígenas vêm ganhando espaço, destaque na contribuição de um imaginário real dos povos indígenas através do pensamento indígena. Então, falando das histórias indígenas do lado de cá. E a educação foi o que me despertou ainda mais esse interesse em estar escrevendo algo através de um olhar indígena, através da ótica indígena, da perspectiva Guarani Nhandeva. E também ao perceber que nas bibliotecas, principalmente na biblioteca da escola, que eu lecionei a maior parte do tempo, sou professor da rede estadual de educação do estado de São Paulo há mais de 15 anos, e não ter muitos autores indígenas compondo aí o acervo literário. Então, isso me fez querer escrever e poder contribuir
com essa literatura, com essa causa, que também é uma causa de estar trazendo o olhar indígena, falando das suas realidades. Então, acredito que, além de ser aí uma forma de preencher essas bibliotecas, não só das escolas indígenas, mas também das escolas em geral, ainda o acesso, né, não é simples, não é fácil ganhar esses espaços, a gente encontra muitas barreiras, dificuldades, mas só pelo fato de dar um passo nesse caminho, nesse mundo da literatura indígena, é trazer a importância dos autores indígenas, falar desse processo, falar sobre os seus povos, falar sobre a sua etnia, suas culturas, e isso é um processo de construção, de desconstrução, na verdade, de muitos pensamentos que criaram ao longo do tempo a respeito dos indígenas, né? Então, a gente, a partir dessa mesa, já mostra essa diversidade, né? Mostrando que há diferentes povos com diferentes histórias, diferentes cosmologia, pensamento de mundo. Então, isso é uma contribuição muito importante para a sociedade como um todo, e a educação é esse caminho, para levar essas histórias através dos seus contadores indígenas. Então, acredito que é um processo de construção e desconstrução ao mesmo tempo, do imaginário daquele indígena do século XVI. Então, é uma ferramenta de formação, é uma ferramenta que a educação precisa cada vez mais ter acesso a essas histórias, a esses autores indígenas, para que cada vez mais possam formar Acho que travou o Tiago. cidadãos conscientes. Acho que agora travou mesmo, né? Então, o Tiago está, como eu disse a vocês, né? Voltou, Tiago. Se quiser continuar, por gentileza. Sim, então, e ainda nessa linha, né, reforçando o que eu já estava dizendo, e essa contribuição que é essencial, né, para essa formação, não só dos alunos, como dos professores também, porque o desconhecimento é geral. Então, mostrar que em cada estado, cada região do Brasil, está presente uma diversidade étnica muito grande dos povos indígenas, povos originários, e conhecimento, a construção de uma literatura que está ocupando espaço, que está demarcando aí também, de certa forma, o território, e mostrando cada vez mais aí essa diversidade cultural e étnica dos povos indígenas. Eu acho que é isso por enquanto. Muito obrigada. Yaguaré? Diga. Pode falar. Sigo com a mesma pergunta para você, né? Então, como que você percebe a importância da literatura para a gente compreender esses processos de incentivo, acesso e a produção literária? Pensando isso que o Tiago trouxe para a gente, né? Que a gente pegar historicamente, hoje a gente vai tendo essa visibilidade para essa escrita, né? De povos originários, povos indígenas, e vocês aqui representando e fazendo essa escrita, né? Literatura, cultura, literatura no Brasil. E agora, você pode falar um pouquinho mais perto do celular? Infelizmente, nós brasileiros, nós não costumamos olhar para nós mesmos. Nós queremos mesmo olhar para fora. Nós somos muito eurocentristas. Nós não, ainda bem que eu não sou. Mas grande parte da população brasileira né?
Inclusive, a própria instituição, né, que cuida da questão da educação no Brasil é terrivelmente eurocentrista. Vocês, nós, professores, eu sou professor também. Eu estou numa escola. Aliás, gente, o pessoal que não está me vendo, desculpa, eu sou Iago Areiamã, eu estou numa escola do ensino médio, em Nova Olinda do Norte, Amazonas. Essa escola é uma escola nova, né? Ela é muito bonita porque ela é uma escola diferencial, está trazendo uma nova perspectiva para os alunos. O aluno aqui, eles são donos, vamos dizer assim, dos próprios sonhos, das próprias ideias. Aqui é uma escola ativa, né? Então os alunos eles são valorizados de uma outra forma, de uma forma um pouco mais indígena do que na educação do branco, sabia? E é por isso mesmo que eu estou aqui. Eu gosto muito desse tema, dessas coisas, dessa questão. Só para vocês terem uma ideia, eu dou aula, né, de sociologia e de geografia para alunos, alunos onde apenas em torno de uns 3 alunos por sala são indígenas, né? Aí eu sei que são indígenas, no entanto, inicialmente eles têm aquela vergonha de se declarar, né? Porque a maioria não se declara, porque a maioria não quer, não gosta, existe um preconceito. E aqui eu aproveito o momento de ser professor, né, para mostrar para eles a valorização e a importância através da sociologia. A sociologia através da geografia. A valorização, tirar um pouco esse eurocentrismo que todos nós conhecemos, todos nós vivemos, né, e buscar um pouco mais o seu espelho. Cada brasileiro precisa do seu espelho, de olhar para si mesmo e se enxergar como é, né? E tenho certeza que ele não vai enxergar aquele europeu lá de fora, ele vai enxergar o indígena que é em si, mas esse é o problema do brasileiro, não quer se olhar, não quer se enxergar, tá certo? Num dado momento, eu viajei de Manaus, de São Paulo, eu voltei para minha terra, para o Amazonas, e aí eu estava visitando uma cidade chamada Barreirinha, e uma senhora da rua, de repente me chamou: professor, faça favor, por favor. Aí eu fui ver o que ela queria, e ela disse: por favor, me leve na delegacia, que eu quero dar parte do meu vizinho que me chamou de indígena, de Índia. E aí, o que é, menina? O que é, senhora? Aí eu disse, e ela repetiu, né? Eu vou na delegacia, eu quero que o senhor me leve lá, para o senhor me ajudar a colocar o meu vizinho que me chamou de Índia na cadeia, porque ele me chamou de Índia. Aí eu olhei para ela assim: poxa, de onde a senhora é mesmo? Aí ela falou: eu sou lá do rio Andirá, né? Um rio onde a população indígena é muito grande, né? Do povo Sateremaué. Aí disse: a senhora é de lá? Eu sou de lá, sim. Ah, tá. Mas o que a senhora quer mesmo? Eu repeti novamente, ela repetiu a fala dela, e foi quando eu disse assim: então a senhora, eu acho que eu preciso não levar a senhora na delegacia, mas eu vou lhe dar um espelho. Um espelho para a senhora. Um espelho? Para que eu quero um espelho? Para a senhora se enxergar. Aí ela não entendeu. Eu espero que hoje ela tenha entendido. Mas o brasileiro, é o que está faltando para o brasileiro, ele falta se enxergar, de fato, né? Ver a sua ancestralidade, ver de onde ele é realmente, né? A cultura brasileira, ela precisa se enxergar, precisa desse espelho. Nós todos precisamos desse espelho, né? E é por isso que eu sou um ativista, é por isso que eu estou nessa causa, é por isso que eu tenho 30 livros publicados, é por isso que eu busco incessantemente colocar em pauta a cultura indígena em questão, porque as pessoas precisam realmente valorizar, né? E a despeito de a autoridade não se importa com isso, a gente sabe que não mesmo, isso é realidade. O político não está nem aí para isso? Não está aí, não. Se a gente vê que as autoridades brasileiras não se importam com isso, nós mesmos nos importamos e a gente vai atrás. Tá? O que a gente não pode é ficar esperando, aguardando as pessoas fazerem uma coisa que nós podemos fazer. Tá certo? É isso, meninos, tá bom? Muito obrigada. Muito emocionada, né? Ouvir você falando. Acho que a gente tem um público aqui hoje de professoras, professores, né? Educadores, e acho que você toca em pontos muito importantes, né? Muito obrigada. E daí eu queria ouvir agora a Aurita. Bom dia, saudai os meus parentes,
Olha que mesa bonita, uma diversidade de várias regiões do país, e isso é enriquecedor, né? Para a gente também, para nós também que somos indígenas. Eu sou Aurita, sou do povo Tabajara, aqui do topo da Serra da Ibiapaba, do estado do Ceará. Né? Para quem conhece o Ceará, estou a quase 400 quilômetros de Fortaleza, estou assim bem dentro do mato mesmo, na divisa com o Piauí. Minha autodescrição: eu sou uma mulher indígena, estou usando um cocá na cabeça, de cores brancas do lado, na frente, colorida, azul, amarelo e vermelho. No rosto, grafismo, tenho grafismo na altura dos olhos, tenho olhos puxados, estou usando uns brincos de miçanga, da cor da terra, aí a imaginação fica por conta de vocês, qual é a cor da terra para vocês. Para nós é vermelha. E no pescoço um colar de semente vermelha e preta. Estou usando uma blusa meio regata, não sei como que chama isso, vermelha com vermelha, preta, agora tem que olhar a cor. Vermelha, preta e cor do chão, cor de areia. Né? E é um prazer muito grande poder fazer parte dessa mesa, poder estar presente nesse momento com vocês, mesmo que seja diante dessa telinha quadrada, que de uma certa forma nos divide, mas que nos aproxima através da tecnologia. Né? Depois da fala do Tiago e do Yaman, né, fica difícil, que eles são os pesquisadores da literatura. Né? Eu não sou uma pesquisadora da cultura, eu sou uma mulher que gosta de fazer literatura, de escrever. Então, eu gostaria de começar já iniciando com um texto que eu gosto muito, que eu dei o título de Grão, e eu escrevi em 2017, que eu digo assim: vou contar-lhe um segredo que aprendi como enredo recitando em poesia. De um grão que foi plantado, cultivado e germinado para se praticar todo dia. Esse grão vem da memória, transformado em história para nossa educação. Um velho quem me contou sobre o grão que já brotou no despertar da tradição. Eu fiquei imaginando na cabeça, martelando o que esse grão significa. Será bom para comer? Para ninguém queria dizer, vai que esse grão não fica. Fui perguntar lá no Rio, mas ele estava com frio e não quis me responder. Voltei até o curral, mas não tinha um animal para algo me dizer. Fui perguntar para a Jandaia, que se banhava nas praias para o lado de Fortaleza. Ela me mandou voltar, os ancestrais escutar e ouvir a mãe natureza. Aí me veio a lembrança, no meu tempo de infância, o que os velhos me diziam, que prestasse atenção na chamada educação, não deixar a cuca vazia. Eu ouço história na aldeia e, para que outros leia, escrevo aqui no papel. E o grão que eu estou deixando, outra geração buscando, mesmo em forma de cordel. Desde muito cedo que eu gosto de escrever em rima, né? Porque eu venho de uma família da poesia. Minha avó é parteira, benzedeira, mesinheira e uma das maiores contadoras de histórias daqui da região, hoje aos seus 92 anos, né? Tendo esse privilégio, mais uma vez, de estar ao lado da minha avó, ouvindo as histórias que ela me conta desde muito cedo, desde muito criança. Digo, estou tendo a oportunidade porque eu morei em São Paulo 11 anos e voltei em 2020 por conta da pandemia. Voltei para casa, pisar no meu chão, escrever outra vez olhando para a lua, quando o céu está muito azul e a lua assim bem no centro do céu. São os momentos que me dão inspirações para escrever, sentada nas árvores, né, com o pé descalço, pisando na areia do chão. E estes 11 anos que eu morei em São Paulo foi uma das coisas que eu senti falta, foi dessas coisas que eu acabei de falar para vocês, principalmente para a hora da escrita, né? Então, aos 6 anos eu aprendi a ler e a escrever, e só aos 9 eu fui para a escola já sabendo ler e escrever, e tudo eu queria escrever em rima, no cordel especialmente. Portanto, ouvi os meus tios, minha avó, minhas tias declamarem
e a minha avó contar as histórias e depois fazer as declamações, porque a minha avó tem muitas histórias de uns romances, né, que é assim que ela chama, os folhetos de literatura de cordel, os romances de aventuras, ou os romances aí das pessoas apaixonadas, que ela ouvia, decorava e declamava para nós, porque elas, na minha família, os mais velhos, ninguém sabe ler nem escrever, não tiveram essa oportunidade que a gente tem hoje de ir para a escola. E hoje, especialmente, a escola diferenciada, que nem na minha época tinha, né? Eu fui para a escola regular, né? Escola convencional, não era uma escola, era uma casa, uma professora que dava aula para as crianças da região, porque aqui é muito longe também da cidade, e não tem escola aqui perto, né? E uma coisa que eu tinha muita vontade era de aprender a ler e escrever, para escrever as histórias da minha avó, as histórias que ela conta dos encantamentos dos nossos ancestrais, da nossa cultura, das ervas medicinais, do que é sagrado para nós, por que o fogo é sagrado, por que a água é sagrada, por que a lua é sagrada, o sol, o vento, né? Por que essas coisas são sagradas para nós e nós precisamos respeitá-los. Então, essas histórias sempre me chamou muita atenção da minha avó, assim como a história do meu nascimento, de chorar na barriga. Então, são histórias que eu sempre quis colocar no papel, para que outras pessoas conhecessem, para que eu já nasci querendo puxar a sardinha para o lado das mulheres, né? Então, para que outras mulheres escrevam a sua história, tenham a coragem de falar sobre o seu sentimento, sobre a cultura do nosso povo, sobre os nossos pensamentos, né? E hoje a gente tem mais essa oportunidade, tem a tecnologia, né? Tem as escolas que chamam a gente, que convidam a gente para os bate-papos, né? Principalmente depois da Lei 11.645/2008, né? Que ficou bem mais presente assim, as culturas indígenas dentro das escolas. Infelizmente, eu presenciei ainda escolas que trabalham a questão indígena, falando do passado, né? E é importante trabalhar a questão indígena hoje, falando do presente, das situações atuais que está acontecendo com os povos indígenas, que nós existimos, que nós estamos aqui, e desconstruir esse pensamento errôneo, como o Tiago falou lá no começo, né? Que a sociedade nos plantou na nossa cabeça, que todos os povos indígenas são iguais, não são. Somos mais de 300 povos no país e cada povo com a sua diversidade riquíssima de cultura e tradição diferenciada. O povo tabajara, por exemplo, está em 3 estados, Ceará, Piauí e Paraíba, e é o povo tabajara, mas tem culturas e tradições diferentes. Então, para que a gente desconstrua esse pensamento. E quando for falar dos povos indígenas, pesquisar sobre um determinado povo, uma determinada região, e para isso a literatura indígena é muito importante. Né? A literatura indígena ela não é importante somente para os povos, a sociedade não indígena, ela é importante para nós também, povos indígenas, porque eu, por exemplo, não conheço as culturas indígenas de todos os povos do país, né? Quem dera conhecer. E a literatura ela vem para isso também, para chegar nas escolas dos outros povos indígenas e a gente conhecer a cultura as culturas dos nossos irmãos, né, dos outros povos. Assim como para a sociedade não indígena, saber que nós existimos, saber qual é a nossa verdadeira história, não o achismo, mas nós falando por nós, falando da nossa cultura, falando das nossas tradições, dizemos que existimos, que estamos aqui e que precisamos ser respeitados, né? Então, eu penso que um dia eu ainda vou ler livro de todos os povos indígenas, que todos os povos indígenas tenham a oportunidade de publicar, de escrever sobre as suas histórias. Né? Por isso que eu afirmo que as mulheres indígenas, nós escrevemos com várias vozes, a voz do fogo, da água, da terra, e principalmente com a voz da nossa ancestralidade, que é a voz que nos potencializa, para que nós tenhamos força, coragem de falar e de escrever sobre os nossos pensamentos, né? Nossa, Aurita, como pulsa em você o incentivo para a gente escrever e para ler as suas histórias. Aqui no YouTube, as pessoas estão escrevendo. Eu já vi a sua avó sentada no banco contando a história. Né? Do jeito que você foi contando, já foi levando a gente para esse universo. Né? E é muito importante
essa marca que você traz na sua fala, né? São culturas. Durante muito tempo isso foi posto para a gente que é uma cultura só, né? A gente foi formado dessa maneira, né? Então, eu acho que a partir desse momento que a gente toma esse conhecimento e que a gente sabe disso, é aí que a gente vai fazer a mudança, que a gente vai respeitar, vai entender e vai querer conhecer, né? Para mim já está sendo riquíssimo hoje conhecer. Aqui a gente tem 4, né? Culturas, né? A gente tem Tabajara, Terena, Iamã, Yaguaré. E quanto mais a gente pode conhecer, cada um com a sua especificidade, né? Muito obrigada pelo seu olhar. E agora a Niara, já está mais calma. Muito obrigada, Niara. Sim, obrigada. Eu gostaria inicialmente de dar boa tarde a todos que estão assistindo e agradecer pela oportunidade de estar nessa live com essas pessoas maravilhosas. Todas as falas foram muito inspiradoras. E eu gostaria de falar um pouco a partir do que vocês falaram também, porque me tocou e eu consegui me identificar. Eu tenho uma paixão enorme por escrever, por ler, por contar histórias, por ouvir histórias desde a minha infância. Eu aprendi a escrever aos meus 5 anos de idade e eu já tinha escrito o meu primeiro livro, publiquei ele com 8 anos. E eu consegui fazer isso graças à inspiração e o poder ver escritores indígenas que faziam isso também. Isso foi extremamente inspirador e importante para mim. Até hoje na verdade. É extraordinário quando você tem um ídolo ou uma pessoa que você gosta muito e que é como você. Porque eu cresci vendo e lendo escritores, vendo desenhos, tendo uma infância que era totalmente focada em pessoas que não eram como eu. Então, quando eu pude ver escritores indígenas, aquilo me inspirou. Então, isso que vocês falaram da importância de escrever os livros, que é importante tanto para a sociedade não indígena quanto para a sociedade indígena, é realmente importante. Eu consigo me ver nisso. Porque eu lembro da época que eu lia os livros de escritores indígenas como Daniel Munduruku, Cristina Wapichana, e aquilo me inspirava. E, recentemente, eu venho tentado me reconectar mais ainda com as minhas raízes e com a minha ancestralidade. Desculpa, eu estou nervosa ainda. Uma hora vai. E é realmente inspirador para mim poder ter ouvido tudo e ter me identificado com todas as falas, porque é importante para mim também, porque eu sou uma adolescente indígena. A propósito, eu esqueci da minha audiodescrição, desculpa. Eu sou uma adolescente indígena, atrás de mim tem uma parede branca, eu não sei se... Enfim, branca, e eu estou com uma camiseta preta. Então, atualmente, eu venho tentado me conectar cada vez mais e fazer com que os meus futuros livros contem sobre isso. Contem sobre as histórias do meu povo, contem com essa representatividade que ajuda muito, porque eu fui uma criança e sou uma adolescente indígena que eu não tive muita representatividade de personagens indígenas, a não ser nos livros de escritores indígenas. E isso é extremamente importante para a nossa autoestima e hoje em dia eu sinto muita felicidade de olhar no espelho, me identificar como indígena e dizer que eu tenho orgulho de ser indígena, eu tenho orgulho do meu povo, tenho orgulho da minha cultura e sempre buscar saber sobre outros povos. É isso. Muito obrigada, Niara. Muito obrigada mesmo. E eu vejo que é também um exemplo para os nossos outros jovens também, para todos os jovens escritores, né? Para se espelharem em você, né? Dessa possibilidade. Não, o jovem escreve, é potente, publica, né? Muito obrigada. Por conta do tempo e porque a gente quer ouvir bastante vocês, eu vou dar uma puladinha na nossa pergunta 2 e eu vou direto para 3, porque as pessoas querem conhecer mais da produção de vocês, querem saber mais sobre a escrita, a ilustração. Se eu não estiver enganada, o Thiago é ilustrador também, né? Ou o Thiago ou o Yaguaré. Agora eu posso ter me esquecido. Então, eu queria saber de vocês, né? Então, o que vocês escrevem?
né? Então, eu queria que vocês nos contassem, divulgassem, mostrassem, né, se tem aí com vocês os livros, onde que a gente pode encontrar, porque eu acho que é tão importante a gente conhecer essa escrita de vocês, que é o que a gente está conversando aqui hoje, que quando a gente fala, né, de escritores indígenas, talvez tenha um imaginário, uma coisa de senso comum, de um estereótipo de uma literatura indígena. E não é isso que a gente está falando aqui hoje, né? A gente está falando dessa pluralidade da cultura, que são culturas. Então, que vocês pudessem falar um pouco dessa escrita de vocês e mostrar um pouco das obras de vocês e onde a gente pode encontrar. A gente pode seguir a mesma ordem, o Tiago, depois o Iaguaré, a Aurita e a Inhara? Pode ser? Então, tá bom. Então, Tiago. Bom, que alegria poder ouvir os parentes escritores, é sempre um aprendizado. Eu acredito que é um aprendizado para todos, e sempre, desde que comecei a ir para esse mundo da literatura indígena, pude conhecer quem são os escritores indígenas contemporâneos e também aqueles que foram os pioneiros, como a Nari bem falou, Daniel Munduruku. A gente sempre parte de uma inspiração, de um exemplo. E o Daniel, né, como um dos primeiros, e junto com outros, a Eliana Potiguara, né? E então nós partimos, né, desses exemplos. E assim, sempre tive vontade de escrever, e a oportunidade me apareceu, né, em um determinado momento, conhecendo algumas pessoas, tentando entender como que se dá esse mundo da escrita, da ilustração. E não sou ilustrador, né? O meu livro que eu publiquei agora de autoria é uma parceria, né, com uma ilustradora de São Paulo, a Carolina Mancini, que escreve ficções. E a partir daí eu coloquei, né, no papel essas histórias que vai falar um pouco de uma determinada fase dos meninos dentro de uma comunidade Guarani-Nhandeva, que é a minha etnia. E esse livro, né, que eu publiquei recentemente, ainda é um livro independente, né, era uma questão de realização mesmo, de não esperar. Eu acho que era urgente escrever, e fui por esses caminhos, né, partindo aí da própria iniciativa de escrever algo. O livro é Quando Eu Caçava Tatu e Outros Bichos, e aí o título, né, também é uma provocação, né, quando eu caçava tatu e outros bichos, por que não mais também, né, não caço mais tatu? Então, por uma série de coisas, né, a cultura, ela é dinâmica, ela vai mudando dentro de uma sociedade, seja ela indígena ou não, e para que os jovens de hoje, né, principalmente os indígenas, como a Aurita bem disse, escrever para nós mesmos, escrever para os outros povos, para conhecer outros povos, e para os nossos próprios jovens, né, poder conhecer talvez uma tradição que no momento ela se modificou, ela se ressignificou, e falar sobre essa fase que os meninos eles estão aprendendo alguns ofícios, né, se tornando, passando de uma fase, de uma faixa etária de idade. E então eu me inspirei nesse momento da minha vida para poder trazer. Eu sempre gostei também, né, de escritores não indígenas, e assim, o contato que eu tive com a literatura de autores não indígenas me fez ir para esse gênero, né, que é o gênero de contos de aventuras, que eu vou falar dos meninos que caçavam, que pescavam, e aí muitos até colocam a questão, né, de os indígenas caçando, pescando, matando os bichinhos, mas não é isso. Isso é uma cultura, né? Então, para a sustentabilidade de um povo, né, para a sustentabilidade de uma comunidade, é da cultura dele. Hoje a gente vem mudando um pouco, né, os hábitos, mas é interessante falar que no passado acontecia, né, uma determinada as caças, as pescas, outras histórias que a gente acaba contando a partir das nossas experiências. E vendo, né, como voltando lá atrás, dessa necessidade de escrever
incentivar também novos escritores, mostrar a capacidade do indígena escritor, também do indígena escrever algo. Então, e os alunos se identificar com aquele autor também, se identificar com aquele contexto. Então, assim, para mim foi uma realização muito grande de estar podendo contar um pouco. Eu inicio o livro falando, né, da minha origem, do estado no qual eu nasci, que é o estado do Paraná, e chegando no estado de São Paulo, conhecendo novos hábitos, numa comunidade, vendo novas paisagens, novos rios, novas amizades, e dessa prática, que no estado do Paraná era diferente no estado de São Paulo, nas aldeias do estado de São Paulo tinha essa prática de caçar tatu, né? Então, aquilo eu vou me deparando com aquela realidade dentro daquela comunidade, participando também. Então, eu descrevo no meu livro essa fase onde eu me deparei nessa nova aldeia para onde eu fui morar. E também, né, nas entrelinhas, nós, enquanto indígena, e também trazendo um pensamento do Daniel, a literatura indígena ela também é uma ferramenta de luta, é uma ferramenta de mostrar, falar para a sociedade, né, da verdadeira história dos povos indígenas. E então, também, eu trago algumas críticas, né, nas entrelinhas a respeito de uma cultura que vai se modificando, não só porque uma cultura se modifica, mas o entorno também, né, os impactos que vão acontecendo, principalmente ambiental. Eu acho que é isso que a gente deve falar, é algo que a gente está vivendo nesse momento, né, de toda a questão que a gente vem enfrentando no nosso país, os povos indígenas lutando pelo seu território, para ter seu espaço de mata, de rios. Então, isso, né, vai modificando uma estrutura social, uma estrutura cultural. Então, é isso que eu pretendi mostrar, mas que abrange não só a faixa etária, é um gênero. Eu acredito que a gente, enquanto escritor indígena, parte assim, de um modelo, de um padrão, né, de escrita, de gênero, e a gente traz o nosso estilo também de escrita, né? Acredito que a Aurita tem um estilo, o Yaman tem, a Naê tem, então, e o Daniel, o Livro de Cupé e os outros escritores indígenas vão trazer um estilo, vão trazer aí os pensamentos, né, pessoais e também dos seus povos. Então, é isso que eu estou trazendo, né, nesse livro que eu estou escrevendo de autoria. Então, só ressaltando também que os outros livros, eu falo de outras histórias, junto com outros autores. Então, assim, a gente viaja por diversos gêneros. Eu acho que o nosso gênero é um gênero, assim, que é capaz de abranger todos os outros gêneros e poder chegar de uma forma, assim, que contemple a todos os gostos, né? Então, acredito que é isso. E só falando, né, assim, algo que a gente traz da nossa tradição oral, né, das contações de história, como a Aurita bem diz, e uma coisa que eu me lembro do Daniel, acho que é do Cacavirá, que ele fala que as histórias nascem nos pés da fogueira, e as minhas histórias nasceram nos pés das lamparinas, né, como eu venho de família humilde, e na minha casa não tinha energia elétrica, então minha avó também tinha o costume de contar essas histórias à luz da lamparina, né? Então, aí eu acho que é onde começou a ser plantada essa vontade de escrever. Então, é isso, né, que me motivou a escrever um pouco dessas histórias, contos de aventuras e tudo mais. Muito legal, muito obrigada. E daí eu queria, antes do Iaguaré contar um pouco para a gente, eu queria, né, a gente tem professores de sala de leitura aqui assistindo a live, né, então tem um recurso, né, que foi para a escola para poder comprar livros, comprar material para a sala de leitura, né, dá uma olhada nessa lista que vocês estão escolhendo para comprar, né, pensar essa pluralidade temática, mas uma pluralidade de escritores também, né. Acredito que vocês já venham nos encontros formativos conversando um pouco sobre bibliodiversidade
E a gente pensar, né, quem são esses escritores e escritoras, contempla, né, essa questão da diversidade. Então, deixar aqui uma lição de casa, brincadeira, mas olhar essa lista, né, ver como ela tá. E o do Iaguaré, né, lembrar que a gente tem livros do Iaguaré presente na sala de leituras, né, e daí eu cito, por exemplo, né, o Contos da Floresta e a Origem do Beija-Flor, né, então tá lá para a gente poder trabalhar com os nossos estudantes. Talvez eu tenha te adiantado um pouco, Aguaré. Mas, por favor, onde que a gente te encontra, seus livros, sua escrita, fique à vontade. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu sou do Amazonas, do estado do Amazonas, onde eu moro agora, atualmente, e aqui é muito difícil a questão da literatura, né? Eu queria só escrever, fazer um livro de poesia. E aí eu andava por todos os cantos de Manaus, tentando a vida, procurando uma oportunidade de escrever, de publicar um livro, e eu não consegui. Aí tive a oportunidade de morar em São Paulo, né? Alguém me ajudou, me apoiou em fazer faculdade em São Paulo, e eu fui. E eu me lembro que em 98, é a data, e foi ali que eu encontrei o Daniel. O Daniel, ele estava lançando o primeiro livro dele, né? O segundo. E aí a gente começou a conversar. Eu estava naquela situação pensando, putz, como é que eu vou fazer um livro? Como é que eu vou publicar um livro? Como é que as pessoas vão olhar? E aí eu saía em São Paulo também e começava a divulgar, tentar falar um pouco sobre o meu trabalho. Aí, dado momento, o Daniel disse, rapaz, tem uma editora ali que quer ver teu trabalho. Aí disse, então tá bom. Então a gente foi conversar com essa editora, e aí eles gostaram, né? Então tá bom, a gente vai publicar o teu trabalho. Nossa, eu só queria publicar um livro na vida, né? Aí para mim eu já podia morrer, porque o meu objetivo já estaria realizado, né? Que era publicar um livro. E aí, de que a gente vai escrever? Rapaz, o pessoal gosta muito de histórias de assombração, de história de origem. Lembra do tempo que tu morava lá na aldeia, aquela coisa toda, aí eu peguei, também escrevi. E foi um sonho realizado. 1999, esse é a data do meu primeiro livro. E aí, quando eu recebi na mão aquele livro, aí eu olhei assim, e disse, nossa. E aí eu não parava de olhar o meu livro, né? Eu fiquei tão apaixonado por ele. E aí o sonho já estava realizado, e aí eu fui para casa e eu estava feliz da vida, e de repente a editora me ligou dizendo, não, a gente gostou muito dos teus livros, tem muito público para isso, então a gente quer mais livro teu. Aí, eu que só queria um livro, nós estamos em 2021, né? Eu já tenho, hoje em dia, 20 livros publicados, 30 livros publicados, né? Alguns com a minha cara, que é justamente histórias fantásticas, né? Eu gosto muito, atuo muito nessa questão, né? Eu inclusive, estou dando um curso, né, online para o Brasil inteiro. Na próxima terça-feira vai ser a despedida, né, desse curso, que é Histórias Fantásticas, né? Literatura indígena de história fantástica. E tem muita aceitação, as pessoas gostam demais, porque é uma literatura bem diferente mesmo, né? Que nem esse livro que vocês estão vendo aqui, chama-se Formigueiro de Miracauera. É um livro para criança, é um livro de histórias fantásticas, né? Que você vai se deparar não somente com medo, né? Com receio, com assombração, mas também com aulas mesmo verídicas da vida da gente, né? Com preparação para a vida da gente, né? É uma espécie de professor, né? De ensino. E a gente tem trabalhado muito essas coisas. Eu morava em São Paulo e gostava muito de dar palestras por São Paulo, porque as pessoas gostam também, e é muito valorizada essa questão, eu reclamo até hoje, né? Eu que moro no Amazonas, sou professor de ensino médio, como já falei para vocês,
Aqui, hoje em dia, a gente está atuando nas línguas indígenas, vamos dizer assim. A gente já criou uma academia da língua Nhangatu, que é a primeira academia de línguas indígenas no Brasil, né? A gente está fazendo história aqui, porque até então o pessoal não valoriza, como eu já falei para vocês, né? Não tem político nem que valoriza, não tem nenhuma entidade, né, governamental que valorize as culturas tradicionais. Então, já que eles não valorizam, a gente vai atrás, a gente faz isso, né? Agora a gente está erguendo justamente essa academia com pessoas ligadas à Unicamp, né, à Universidade de Brasília, para nos fortalecer nessa questão das línguas, né, valorizar nossas línguas, né? Tantas, são 150 línguas, mais de 150 línguas indígenas no Brasil, e o brasileiro não conhece, né? Eu fico reclamando que nas universidades do Amazonas, que para falar em Nhangatu, que é a língua geral da Amazônia, a gente não acha um curso sequer aqui. Se a gente quiser aprender, a gente vai lá para a USP, lá em São Paulo, porque é o único local do Brasil onde se ensina, né? Como é que pode uma língua tão importante, tão histórica no Brasil inteiro, e as pessoas simplesmente ignoram, né? Os políticos simplesmente ignoram. A gente vai atrás e faz acontecer. Um dia desses, a gente criou, esteve num projeto da Motorola, né, dessa grande empresa, para colocar o Nhangatu e o Caingangue como as duas primeiras línguas indígenas no celular, né? Isso é um grande passo que a gente fez, né? Colocar esses 12 idiomas num celular que é da Motorola. A partir de agora, você pode, por exemplo, comprar uma Motorola e abrir e optar pelo Nhangatu ou pelo português ou pelo Caingangue, 13 idiomas ali, 12 indígenas, para você colocar e ler tudo somente nas línguas nativas, né? Isso é uma oportunidade que nós temos, né? Como eu já falei, já que as instituições governamentais não fazem, ainda bem que nós temos outras, né, pessoas que se interessam pela nossa causa, e isso é muito bom, tá? Eu morei em São Paulo por um bom tempo, dei aula também na periferia de São Paulo. Não sei se vocês são de São Paulo, mas imagina dar aula ali no Valo Velho, ali perto de Capão Redondo, onde é famoso, né, aquela região ali. Eu dei aula lá, mas em dado momento, de repente, eu pensei, putz, está na hora de voltar para minha terra, está na hora de lutar uma outra luta, né? Tá certo que essa luta na literatura é muito boa e eu gosto e eu amo isso aí, mas eu preciso também lutar politicamente, né? Fazer uma política daquela política tradicional, né? Ali na minha terra, e por isso eu vim. Eu me lembro que em dado momento um amigo meu da literatura também olhou para mim e disse: "Putz, cara, agora que nós estamos crescendo, agora que a gente vai realmente conquistar esse mundo, de repente você decidiu ir voltar para o mato, para a floresta." Aí eu disse: "Não, eu não decidi voltar para o mato, para a floresta. Eu vou justamente para lutar pelo meu povo, pela minha terra, pelas pessoas que estão precisando de mim agora, lá." Né? Então, quer dizer que eu não vim para cá, mas eu vim justamente voltar para a minha origem, né? Eu vim resgatar o que eu sou aqui, entendeu? Eu venho, digamos assim, como se fosse uma pilha e eu preciso da bateria e eu retorno para cá, né? Eu dou aula, eu dou curso, eu dou palestra do Brasil inteiro, mas eu tenho que retornar para minha terra, para minha aldeia, né? De onde eu sou, e é a minha origem, é a minha etnicidade, e é isso que tem que ser valorizado, tá? Eu valorizo isso. É isso, gente. A nossa literatura é fantástica. A nossa literatura, ela tem que ser valorizada. Esses meus 30 livros nos ajudam a entender um pouco sobre essa questão toda, né? O que a literatura indígena é? O que ela faz? Qual é a característica dela? Ela é justamente de levar o que nós temos de melhor, de mais bonito, de mais belo, de mais real da aldeia e mostrar para o mundo da cidade, né? É esse o objetivo da literatura indígena. E um pouco mais, ela tem também como objetivo tirar estereótipos e os preconceitos, né, que os estereótipos criam a partir dessa visão errada que as pessoas têm do povo indígena, né? Se você lê um livro que não é de literatura indígena, vai olhar a pessoa, o autor, quase sempre ele não se importa se o livro está errado, se tem informação errada, informações que não são verdadeiras, né? Então, o objetivo mesmo é mostrar a realidade, né? Tirar estereótipo, combater um preconceito, né? Mas uma coisa que eu falo para vocês, desde já, vocês que são escritores, literatura indígena não é dos indígenas, tá? Não tem dono.
literatura indígena é literatura indígena. Se fosse literatura dos indígenas, seria literatura étnica, mas não é. A característica da literatura indígena é justamente valorizar, né, o lugar da fala, mas independente de quem esteja lá, tá bom? Eu digo isso, e tem que ser verdadeiro. Eu não posso dizer a minha literatura, não. A literatura é uma literatura grande, bonita, como qualquer outra, tá? E tem que ser valorizada dessa maneira. Eu não posso sequestrar uma literatura dizendo que é minha. É de todos nós que lutam por uma terra melhor, por um mundo melhor. É uma literatura que é de todos que lutam por um Brasil mais nativo, mais valorizado, né? E menos cheio de preconceito, tá? É isso que eu quero falar para vocês. É isso que eu... desculpa aí, se de repente apagar a minha visão aqui é por causa que eu estou na escola, né? Estou na minha escola, estou longe de casa, não tem fonte aqui, e de repente vai tá quase para desligar, tá bom? Catureté significa tudo bem. Obrigado, tá? Muito obrigada. E agora que aula, que aprendizado. Muito obrigada. Convidar a Aurita para falar um pouquinho para a gente também. Eu já esqueci até a pergunta, espera ainda. O que vocês escrevem, né? Não, é porque eu fico encantada, né? Ouvindo os meus parentes. É a fala deles que são inspiradoras para nós também, né? Para a gente que... Não é porque eu sou mulher que eu não posso me inspirar na fala de um escritor, né? E é isso, né? A literatura escrita por indígenas, né? Por nós indígenas, nós também temos as pessoas que nos inspiram, né? Como disse a Yaniara. Eu lembro que quando eu queria muito, na adolescência, que eu não conhecia a biblioteca, eu nunca tinha visto, ouvia falar em biblioteca, mas não sabia o que era uma biblioteca, e eu queria muito saber o que era uma biblioteca, e eu andava de bicicleta 28 quilômetros para poder entrar num lugar que tivesse uma lan house, né, aqui, numa cidadezinha, para ter uma lan house, pagar 30 minutos, não sabia nem digitar, ficava ocupando o tempo todo o monitor, né? Ocupava ele os 30 minutos que eu estava lá, porque eu não sabia digitar, para poder pesquisar e saber se existia pessoas indígenas escrevendo, né? E aí, quando eu fiz magistério, em 2003, né? Foi o início do magistério, que foi até 2006, a gente fez o magistério pela Secretaria de Educação do Estado, né, pela SEDUC. E aí, em cada etapa do magistério, a gente ficava 22 dias, um mês, depois voltava para as aldeias. E uma vez, na semana do meu aniversário, dos meus 20 anos, a SEDUC nos levou para uma biblioteca. E quando eu fiquei sabendo que a gente ia para uma biblioteca, eu fiquei muito feliz. Entrar na biblioteca a primeira vez, saber o que é uma biblioteca. E foi um dia muito emocionante. Entrar na biblioteca, eu chorei, né? Eu chorava, e as pessoas achavam que alguém tinha morrido, né? Para mim estar chorando tanto. Não, gente, é porque eu estou vendo tantos livros. Queria morar dentro da biblioteca. Então, era a semana do meu aniversário. E dia do meu aniversário, os professores de magistério me presentearam, cada um com um livro. E entre esses livros tinha o livro de Eliane Potiguara, né? Metade Cara e Metade Máscara. Foi o primeiro livro escrito por uma mulher indígena que eu tive contato, foi da Eliane. E esse livro, gente, eu li os outros livros, para que se alguém tiver depois, mas aí os outros livros, eu li. Mas esse de Eliane foi um livro que eu queria muito saber o que estava escrito, e li, reli, e eu viajava nas histórias de Eliane, no que ela contava, me identifico, né, com a voz, a escrita de Eliane Potiguara também, que eu já conhecia o trabalho do Daniel Munduruku, mas só através da internet, né? Eu não tinha lido um livro físico, nem nada, mas quando eu tive contato com esse livro, para mim foi o maior presente que eu recebi naquela época, foi entrar na biblioteca e receber esse livro da Eliane como um presente. E aí foi quando eu me deleitei mais, quis mais vontade, mais força de querer escrever, de querer publicar. Então, desde o primeiro dia de magistério, que eu fazia os relatórios das aulas em cordel, né? Desde
do primeiro dia de aula. Então, quando a gente terminou o magistério, a secretaria, eu tinha todo aquele material, nunca perdi um dia de aula, né? Fui grávida, fui parida, fui de todo jeito para o magistério, mas não perdi um dia de aula. E então, no final do magistério, eu tinha todo aquele material pronto de poesia, eu brincava com os meus colegas, com os professores, através do cordel. A secretaria achou interessante, editou, publicou, e hoje ele é um livro didático aqui nas escolas, que é o Magistério Indígena em Verso e Poesia. É o meu primeiro livro, né? Foi a minha primeira publicação, foi um outro presente também que nossa, eu fiquei muito feliz. Ele faz parte também da coleção Índio no Ceará, né? Outros livros escritos por outros alunos daquele magistério. A ilustração foi feita por colegas, né, do magistério, enfim. Então, depois que esse livro foi publicado, gente, eu queria mais. Gente, é bom demais ter um livro, você olhar para o livro, pegar, você ler, alguém te chamar para o bate-papo por conta do livro. Então, para mim, isso é magnífico. E aí, em 2004, foi quando eu participei do primeiro encontro de escritores e artistas indígenas, que acontece no Rio de Janeiro, né? Na época era o Daniel Munduruku, que era o coordenador, que foi aonde eu conheci os outros escritores indígenas. Na época, se eu não me engano, éramos 16 ou 17, era muito pouco, né? Em 2004. Escritores. E foi lá que eu conheci Eliane Potiguar, e foi lá que eu contei essa história para ela, do livro dela, que foi o meu maior presente quando eu conheci a biblioteca pela primeira vez. E daí, então, eu não larguei mais o pé de Eliane Potiguar. Eliane Potiguar, assim, para mim, é a minha mãezona na literatura, né? E daí, então, eu comecei a ter contato com os outros escritores, conhecer o trabalho dos outros escritores. E aí, daí para agora, a gente vem crescendo, né? Vem crescendo. Eu penso que ainda não tanto como a gente gostaria, mas a gente já deu um grande passo, porque hoje nós já somos mais de 60 escritores indígenas, né? Já adianto para dizer que tem página no Instagram, Escritores Indígenas, Literatura Indígena, e tem o Leia Mulheres Indígenas, que foi uma pesquisa feita pela Julie do Rico Makushi, que tem lá o trabalho das escritoras indígenas, dessa pesquisa das 27 escritoras indígenas que tem publicado no país. Então, lá você vai conhecer o perfil de cada uma e a sua forma de escrita, a sua forma de fazer literatura, as suas histórias, qual é o seu povo, né? Lá você vai conhecer essa grande diversidade que tem no país sobre a literatura escrita por nós indígenas. Tem página no YouTube, tem canal no YouTube também de literaturas indígenas, que como que fala? É a Julie do Rico que está lá, nessa página, que a Julie, ela é pesquisadora, é doutora, mestra em literatura indígena, né? Então, ela sabe tudo sobre a literatura indígena do país. Então, é rico você saber que existem mulheres indígenas escrevendo, pesquisando, que são doutora em literatura indígena e que estão fazendo essa caminhada crescer e que estão inspirando outras mulheres, né? Ou as adolescentes, olha que coisa linda, a Eniara, uma adolescente indígena já com livro publicado, né? Isso é muito enriquecedor para a gente. Eu sei que para mim, pelo menos, é uma alegria muito grande, né? Eu tenho uma adolescente de 15 anos também, que se rascunhou um folheto, né? Ela tem um folhetinho quando ela tinha 13 anos, também em cordel, contando como ela nasceu e ficou até 12 anos na aldeia, e de repente ela foi para São Paulo para morar comigo. Então ela conta essa história do choque, do que é ser uma adolescente, nascer e crescer na aldeia, e de repente para a cidade maior do país, né? Então isso é muito rico e é muito gratificante para nós, né? A gente poder também escrever sobre as histórias das nossas ancestrais, das mulheres que vieram antes de nós, que não tiveram essa oportunidade, né? Que não puderam aprender a ler e a escrever. Mas a oralidade tem essa potência, tem essa grandeza, tem essa riqueza de nos passar as histórias que são contadas através das histórias, na beira da fogueira, olhando para a lua, né? A literatura que nasce na beira da lamparina, ao fogo da lamparina, a outra no pé da fogueira, e a minha forma de escrever, que é olhando para a lua, então é a luz da lua. Então, só nessa mesa, para a gente perceber a diversidade, a grande riqueza de diversidade
diversidade que a gente tem entre os povos indígenas. Então, daí, 2009 foi publicado, foi quando eu fui embora para São Paulo, publiquei meu primeiro folheto, Toda a Luta e a História do Povo Tabajara, que é folheto, não é livro. Não, 2008, né? 2009 já é o Grandeza Tabajara. E aí, em São Paulo, começou uma nova história dentro da literatura e como contadora de histórias, né? Conheci muita gente boa em São Paulo que pegaram na minha mão e me ajudaram a caminhar dentro dessa nova história. E hoje eu ser conhecida mais ou menos, né, aí nas redes sociais, passei por muitas escolas, e foi em 2018 que realizei um grande sonho também dos rascunhos dos meus 9 anos, que foi o Coração na Aldeia e Pés no Mundo. Foi publicado em 2018, mas os rascunhos dele dos meus 9 anos de idade, as primeiras em cordel, né, em cestilha e septilha, tem estilogravuras belíssimas da Regina Drosina, né, essa mulher linda e maravilhosa, né, é um livro de um padrão diferente, né, diferenciado, porque quem conhece o cordel sabe que a gente precisa atender um padrão de métrica, rima e oração para poder publicar, e tem que ser somente num padrão da sexta, da sétima, da oitava e tarará. E eu coloquei o pé na parede e disse, minha gente, já que eu vou ser a primeira cordalista indígena do Brasil, que o meu livro também seja diferente. E aí ficou um livro com um padrão diferente, publicado em cestilha, em septilha, contando a minha história, desde a essência dos 9 anos de idade, e as estilogravuras vermelha e preta, que é a cor dos nossos grafismos ancestral, que é o vermelho do urucum, e o preto do genipapo, que é o vermelho que é para encontro de festas, e o genipapo para os momentos de luta. Então ficou esse lindo, maravilhoso aqui, que eu sou apaixonada por ele, e é um livro que tem viajado aí pelo Brasil inteiro, e até para fora do país, né? Foi selo Finilinge 2019, né? Na mesma época que Julie lançou o livro dela também, que foi prêmio do Tamoio, do concurso Tamoio, que se chama Macuxi, Eu Sou Macuxi e Outras Histórias. É um livro fantástico da Julie, que vocês que entrarem na página Leia Mulheres Indígenas, vocês vão poder conhecer. Então, a minha história dentro da literatura é uma história de muita caminhada, de muitos desafios, mas também de muita superação, né? E são muitas histórias. Eu vi que alguém lá no chat do YouTube perguntou se eu já escrevi as histórias da minha avó, todas as histórias. Eu acho que todas não, porque cada vez que a minha avó vai contar a história, ela nos surpreende com uma história. Então, eu já escrevi muitas histórias da minha avó, tanto da forma que ela conta, as histórias que eu conto no meu repertório são as histórias contadas por ela, mas eu também escrevo uma literatura de cordel sem perder a essência daquilo que ela conta, né? Acho que, Nayara, não esqueci de ti não, viu? Pronto, parei. Muito obrigada, Aurita. Muito incrível o seu relato, sua fala, né? E os comentários, né, aqui no chat trazem muito a questão do empoderamento feminino indígena, né? Eu acho que isso é muito latente na sua fala. Muito obrigada. Niara? Calma, que eu tô até perdida aqui. Pode repetir a pergunta, por favor? Sim, a gente quer saber dos seus livros, da sua escrita, onde a gente pode te encontrar nas redes sociais. Conta isso pra gente. Como eu havia mencionado, eu sou apaixonada pela literatura desde bem nova mesmo. E o meu primeiro livro não foi um livro publicado desse jeito, assim. O meu primeiro livro era quando eu e a minha mãe, ou eu e meu avô, pegávamos várias folhas sulfites, cortávamos e grampeávamos. Esses foram meus primeiros livros, que estão perdidos por aí, mas esses foram os primeiros livros. Aos meus 8 anos, eu publiquei, né, oficialmente nesse formatinho aqui, o meu primeiro livro, que é O Amor Essencial. E aos 9, eu publiquei As Aventuras de Angelina. E foi muito importante para mim e uma sensação quase indescritível quando eu pude ter os meus 2 primeiros livros, porque eu não conseguia acreditar que eu tinha feito um livro. Até hoje eu não acredito, na verdade. Às vezes eu até esqueço que eu escrevi um livro. E
é algo que eu gosto muito e eu pretendo escrever até os meus últimos dias de vida, quando eu ter os meus 254 anos. Esses 2 livros podem ser encontrados tanto no site da Editora Sustentável, que foi a editora que editou os meus 2 livros, e também podem ser encontrados na minha lojinha do Instagram. E é isso, as minhas redes são by Niara, o Niara é com 2 As antes do R, e é isso que eu tenho para falar. Muito obrigada, Niara. Também aqui, ó, tem o pessoal escrevendo que quer muito ler suas histórias. Acho que por mim e por quem está assistindo, a gente ficaria muito mais tempo conversando, ouvindo, discutindo, porque foi um papo muito, muito potente, né? Um espaço de partilha, um espaço de troca, de valorização e de respeito, né? Então, como a Eva já agradeceu no começo, eu agradeço novamente. Eu estou muito emocionada. Muito obrigada, Eva, pela oportunidade de mediar essa mesa. Queria fazer um convite para vocês, depois, se vocês me ajudam, né? A Aurita, Tiago, a Niara, o Iaguaré caiu, acho que ele não conseguiu retornar, da gente escrever isso que vocês, essas indicações que vocês deram, né? De títulos, de pessoas, dos livros de vocês, para a gente divulgar, né, aqui na nossa rede. O pessoal ficou pedindo esses títulos, esses nomes, né? Então, depois, se a gente puder continuar o diálogo. Então, agradecer muito. E eu queria saber se a Aurita pode encerrar o nosso encontro com um cordel. Você começou com um cordel e encerrar com um cordel, pode ser? Pode, Juliana. E aí a gente já se despede, é assim? Já vai se despedindo. Muito obrigada, Tiago, Niara, Eliane, até breve. Obrigada, Aurita. Eu tenho uns textos que eu escrevi muito recente, né? Agora na pandemia eu tenho me dedicado muito à escrita, mas eu tenho essa coisa de não decorar as coisas que eu escrevo, que são muito recentes, né? No início eu declamei o grão, e agora eu vou aqui ler para vocês Respeite a Mãe Natureza, né? Que é uma situação que a gente está vivendo, é muito forte em todo o país, com muitos povos indígenas sofrendo a questão do desmatamento, das queimadas e o desrespeito à Mãe Natureza. Então eu falei assim: por que será que nascemos? Alguém já se perguntou? Será que é para ser senhor em quantidade de poder e só ganhar sem perder, achando que é chiqueza? Ser bonito e ter beleza sem querer que o outro tenha? Faz de tudo uma resenha, respeite a mãe natureza. Mas se poluir os rios onde moram os peixinhos, matando os passarinhos, jogando lixo no chão, me chamando de irmão, se não ver que tanta tristeza, maltratando com bruteza tudo o que é diferente, pois seja mais consciente e respeite a mãe natureza. Todo mundo aqui já sabe, mas não custa reforçar. É preciso dela cuidar, somos filhos, fruto e semente. Aqui não somos cliente, digo com toda franqueza. Ter cultura é ter riqueza, se manter bem ativada, memória bem cultivada, respeite a mãe natureza. Se não tem a consciência de cuidar e mantê-la viva, acorde a iniciativa, seja um bom cidadão. Lembre da alimentação que tem lá na sua mesa. É que alguém deu dureza para que brotasse da terra, seja no sertão ou serra, respeite a mãe natureza. O oxigênio não se compra, nem tu vive sem respirar. Não é só para admirar o verde da plantação que existe na região, queria sentir firmeza. Mas só vejo malvadeza, queimada e desmatamento. Tenha cuidado com o vento e respeite a mãe natureza. Somos filhos desta terra, se falta água no rio, é triste o desafio, água para nós é sagrada, a terra abençoada que tira toda impureza e faz crescer a beleza, gerando nosso futuro, não queime o seu monturo e respeite a mãe natureza. Sou nativa tabajara desta terra cearense, de serras e poerense desde a 5ª geração. Histórias e construção, memória e com certeza, minha avó é uma lindeza, minha maior referência. Nos ensina com paciência, respeitar a mãe natureza.
E assim eu agradeço mais uma vez por estar presente, agradecer aí o público, as pessoas que eu vi aqui, elogiando as falas de cada um de nós. Muita gratidão e muito obrigada, Juliana, Eva, por essa oportunidade. Muito obrigada. Até breve, pessoal.